Olá, tudo bom, gente? Boa noite. Deixa eu só entrar aqui pra ver se tá tudo certinho, que aí eu fico acompanhando os comentários com vocês. Não sei se... deixa eu abrir aqui, que aí eu vejo se tá tudo enquadrado direitinho. Boa noite, vão chegando. Tô só aguardando aqui a boa vontade do computador, que ele é vintage, sabe? Então demora um pouquinho. Mas vão me contando aí nos comentários, assim, que... não sei se quando eu entrar eu vou conseguir ler os comentários. Mas acredito que sim. Deixa eu abrir aqui e tirar o som pra não dar... Pronto, tirei o som. Consegui entrar? Consegui. Deixa eu ver aqui. Esperar um pouquinho, né? As pessoas irem chegando. Oi, Rafa, tudo bom? Olá, Alice, seja bem-vinda. Deixa eu mudar aqui, senão eu vou ficar com... Eu queria... Vou falando já, né? Já que já tem pessoas aqui, eu queria agradecer a todos os comentários de semana passada. Eu tentei responder um por um, não consegui responder todos, mas eu vi todos. Não consegui responder porque tava travando demais aqui, aí começava tudo de novo. Mas, deixa eu procurar aqui para compartilhar. Queria agradecer a presença de vocês, como sempre, o debate que vocês levaram, né, na quarta passada. Foi tudo muito bom. Boa noite, Alice. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal ir chegando e logando. Se quiser compartilhar, podem compartilhar. É um projeto livre, como é um projeto de extensão, ele é livre para qualquer pessoa. Não precisa fazer nenhuma inscrição, só ter o Facebook mesmo. O pano preto é o ventilador, que eu tentei tirar um pouco de foco, não consegui muito. Mas é isso. Hoje temos, além do nosso Hugo, temos a presença do Batman, que a minha mãe fez, fazer propaganda da minha mãe. Aqui ela me deu de aniversário, eu fiz aniversário dia 13 de junho. E aí ela acabou me dando esse Batman, eu tô aqui com ele. Ele tá aqui, hoje ele vai ser um espectador também. Olá, Paula, tudo bom? Ampulheta de coração. Então dá pra ver que é uma ampulheta. Então, foi uma... Oi, a professora Fabrícia já entrou também. Olá, bem. Vocês ainda... que tem o delay da internet, né? Então ainda tá aqui no Batman pra mim. Boa noite, professora. Eu vou fazendo então a audiodescrição do cenário para ir adiantando enquanto as pessoas chegam. Então eu vou fazer a audiodescrição agora. Atrás de mim tem um banner majoritariamente branco. As letras do banner são amarela não, gente, são rosa, vermelho. Tá escrito De Linhas, Outras Histórias e Novas Memórias, que é o nome do projeto. Boa noite, Luana. Também tem um livro em aberto. Desse livro em aberto sai um balão que tem algumas montanhas, um dragão, um unicórnio, nuvens, estrelas, a lua, um castelo, uma menina voando num livro e um sol com um rostinho. A lua também tem um rostinho, a lua tá dormindo, o sol tá acordado. Do meu lado direito tem uma lousa, é um banner também, como se fosse uma lousa. Olá, Rose, tudo bom? E nele tá escrito Quartas em Linha e Nós, que é o título das nossas lives, dos nossos encontros. Tá a data de hoje, dia 15/7/2020.
com Hugo Jeremias Ruralindo. Tem o nome das histórias que serão contadas hoje, que é O Coração e a Garrafa, do Oliver Jeffers, e Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro, do Glenn Greenwald e Charlotte Tardy. E como a Rafa bem sinalizou, eu tentei, mas aí, então como ela falou que conseguiu acertar qual é a figura, ponto pra ela no Gart, é uma ampulheta em formato de coração que eu tentei desenhar aqui. Ficou mais ou menos, mas ficou legal, pelo menos está dando pra ver o que é. Boa noite, Bruna. Do meu lado esquerdo, tem o nosso Hugo, o Jeremias Ruralindo. Ele é feito de caixas de sapato, daquelas que deitadas. Ele é colorido com papel de presente que imita peças de Lego. Ele tem 2 garras de 3 dedos que estão pra frente. Ele tem garras que ele tá um pouco aberto, com a boca aberta com algumas garras. Ele tem um olho tipo ciborgue, é um olho só também, com esse papel de presente que imita Legos. À frente dele tem a nossa caixa dos vazios que a gente que nós vamos enchendo ao longo dos encontros, ao longo das lives. Nesse mês de julho, o nome da caixa é Até Vazio Vai. E no centro, mais ou menos, tem eu. Eu tô com uma blusa branca, com a imagem de 2 crianças, um menino e uma menina, voando no céu em cima de livros carregados por balões azul, vermelho, amarelo, verde. Tem sol, umas nuvens. Eu tô no centro, eu tenho a pele clara, cabelo liso, preto e jogado pro lado direito. Eu tô sem óculos no momento, mas quando eu vou contar as histórias ou ler algum comentário, eu coloco óculos. O óculos é pequeno e a armação do óculos é marrom. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Carlile. Mas quem que entrou? Eu sempre me esforço para ler os comentários e o óculos está bem aqui. Boa noite, Thaís. Tudo bom? Então, vocês querem comentar um pouquinho como foi a semana de vocês? Como é que vocês estão hoje? Deixa eu só ajeitar aqui. Foi. Nos comentários também, durante as contações, se vocês quiserem interagir, as outras meninas da equipe estão sempre nos comentários debatendo com vocês. Então, assim, durante as histórias, um trecho naquela hora te chamou mais atenção, você não precisa esperar o término para debater. Eu vou, quando eu acabar de contar, eu vou procurar olhar, mas mesmo assim tem as outras meninas da equipe que ficam no comentário debatendo com vocês. Deixa eu ver. Então é isso. Então, queria já começar despertando um pouco, instigando um pouco esse pensamento de como dos nossos sentidos e nossos sentimentos, né? Como nós estamos lidando com os nossos sentimentos na quarentena. Eu quero lançar para vocês como é que vocês estão lidando com os sentimentos de vocês na quarentena, né? Porque às vezes nós desejamos sentir menos, né? Tem dia que a gente acorda desejando sentir menos e até mesmo não sente nada às vezes. Mas, assim, eu quero saber um pouco de vocês, como é que vocês estão lidando com esses sentimentos? Vocês já acordaram com essa sensação de querer sentir menos ou querer sentir nada? Deixa eu ver aqui se alguém já teve esse sentimento de um dia acordar e falar, eu queria poder deixar de sentir. Alguém já teve isso? Porque, assim, a partir disso, a partir dessa reflexão, a gente pode
pensar, mas será que somos capazes de não sentir nada? Será que temos esse poder de ditar para nós mesmos não sentirmos nada? Deixa eu ver, a Rafa falou que sim, né? A Bruna botou dias de luta e dias de glória. Histórias, nossas histórias, exatamente. Tem sido bem essa montanha-russa, como a gente falou um pouco na semana passada. Mas assim, será que somos capazes de digitar o que a gente deve sentir, o que não devemos? A professora Fabrícia disse que os vazios às vezes têm sido muito frequentes, verdade. E aí, somos capazes de digitar o que vamos sentir, a intensidade que vamos sentir? E o que aconteceria se realmente fôssemos capazes de proteger o nosso coração, né? E se pudéssemos colocar o coração em uma garrafa? Bom, é o que o Oliver Jeffers tenta mostrar um pouco pra gente no livro O Coração e a Garrafa. O Coração e a Garrafa. Era uma vez uma menina bem parecida com as outras. Cheia de curiosidades sobre o mundo. Ela refletia sobre as estrelas. Admirava-se com o mar. E adorava descobrir coisas novas. Até que, um dia, ela encontrou a cadeira vazia. E como se sentia muito insegura, a garota achou que a melhor coisa a fazer era colocar seu coração num lugar sem perigo, só por um tempo. Então, o colocou em uma garrafa que pendurou no pescoço. Isso pareceu consertar as coisas em um primeiro momento. Mas na verdade, nada ficou igual. Ela se esqueceu das estrelas e parou de prestar atenção no mar.
Ela deixou. Deixou de ser cheia de curiosidades sobre o mundo e já não prestava mais muita atenção em coisa nenhuma, a não ser em como tinha ficado pesada, sabe, a garrafa, e esquisita. Mas pelo menos seu coração estava salvo. Talvez nunca tivesse ocorrido a garota o que fazer se ela não tivesse encontrado alguém, uma criança, curiosa em relação ao mundo como ela mesma já havia sido. Pois houve um tempo em que a garota saberia responder à criança, mas não agora. Ah, não. Não sem o seu coração. E foi bem nessa hora que ela decidiu resgatá-lo da garrafa. Mas não sabia como. Não lembrava de que jeito. E coisa nenhuma funcionava. Não, a garrafa não se quebrava. Quando ela tentou, a garrafa quicou, rolou. Rolou muito abaixo, até o mar. Mas lá a menina pequena, ainda curiosa sobre o mundo, achou que talvez soubesse um jeito. E o que acabou acontecendo? Bom, é que ela sabia mesmo. O coração, esse foi colocado de volta no lugar de onde veio. E aí, a cadeira não estava mais vazia. Mas a garrafa, essa agora estava. Bom, esse foi o nosso primeiro conto. Aí eu acho que... deu pra ver. Porque eu pensei que a imagem dela com a cadeira não tava dando pra ver. Bom, essa foi a nossa primeira história. Deixa eu ver os comentários aqui, tentar ler um pouco dos comentários. A minha mãe entrou. Oi, mãe. Seu Batman tá aqui também. Jéssica Arruda, olá. Tainara, oi. Minha avó, oi. Ione. Deixa eu ver os comentários. Mas quem mais entrou? Falei todo mundo.
Muitas cadeiras vazias, exatamente. A Liz, oi Liz, tudo bom? Olha, o Edson, eu matando de ler os comentários aqui logo. O Edson disse que esse livro ele leu no PIBID. Que lembrança boa, é um bom livro, né, Edson? Eu adorei ler, né, trabalhar com ele. A Rafa disse, coração não é tão simples quanto pensa, verdade. Cadeiras, garrafas e corações vazios, sim, né? Tanta coisa vazia, assim. E aí, a Luana falou, mas o quê? A literatura sempre nos traz boas memórias, verdade, né? A literatura é sempre um conforto, um refúgio, né? Um porto. A Janete, que prazer te conhecer. Eu não sei se é a mim ou se alguma outra pessoa no comentário, mas enfim, é um prazer recebê-lo aqui também. Uh, não sei. É maravilhoso, né, Edson? E, enfim, essa história a gente pode debater sobre muitas coisas e principalmente pensando nesse tempo de pandemia que foi o que a gente vem debatendo com frequência aqui, até por ser o tempo que vivemos. A gente pode falar um pouco do luto também, né? De como nós vivenciamos o luto em seu tempo, em vários tempos, mas que é importante passar por ele. Que a gente não pode ignorar esse sentimento de luto, a gente não pode simplesmente colocar o coração numa garrafa e falar não vou mais sentir, porque quando você o faz, você acaba se perdendo um pouco também, né? Literatura como um porto de chegada e de passagem, verdade, junto à reflexão da vida. Pois é. E nós precisamos sentir, passar por ele. E agora, né, como é que a gente vivencia na pandemia a sensação que a gente tem de vivenciar vários lutos diários por pessoas que a gente sequer conhece também. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que vocês têm lidado com isso também? Deixa eu ver aqui. As imagens simples e amplas e claras que seus contextos criados me colocam facilmente no lugar da personagem. Verdade, Bruna, a gente sente, né? Essa conexão com a personagem também. E nós, nessa luta por tentarmos diminuir ou então negar a dor, a gente, eu acho que, né, eu acho que é próprio desse contexto social que a gente vive, de que a gente não pode sentir a dor, porque a gente não pode ter essa experiência, a gente vai correndo da dor e a gente acaba comprimindo e diminuindo e sufocando o nosso coração e a gente chega um momento como a menina do grupo do livro, nós perdemos a nossa essência, nós perdemos a nossa curiosidade, viramos pessoas apáticas, né? Aquelas pessoas tal qual máquinas, né? Quem não sente a máquina. E aí, ao negar esses sentimentos, a gente vai virando máquina. E aí eu queria jogar para vocês a primeira reflexão do dia, né, da noite, no caso, primeiro debate mais aprofundado. Assim, boa noite, Cássia. Que eu queria perguntar para vocês já guardaram o coração de vocês em uma garrafa? Por que vocês fizeram isso? E ele ainda tá nessa garrafa? Alguém já tirou? Por que razões vocês colocaram ou colocariam ou estão com o coração na garrafa? Eu queria ouvir um pouco de vocês. E aí, enquanto vocês vão comentando, né? Porque o delay chega um pouco atrasado, eu sei. Enquanto vocês vão comentando, eu queria falar, eu, né, costumo falar um pouco de mim também. Eu não queria ser tão repetitiva, não queria repetir o assunto, mas acaba que as circunstâncias fazem, né, com que eu tenha que repetir o assunto, porque eu acho que seria até um pouco injusto não falar sobre. Eu só vou beber uma água.
Bom, na quarta passada eu falei um pouco, né, da questão da lembrança passarinho, e a minha lembrança passarinho foi todo aquele momento de descoberta da sexualidade e tudo mais. E eu acho que essa questão do coração na garrafa, eu tinha pensado em outra coisa totalmente diferente, até pra não ficar nessa repetição de assunto também. E aí vocês vão falando a lembrança de vocês aqui nos comentários também, né? Por que vocês colocaram o coração na garrafa, se vocês já colocaram alguma vez, como é que foi, se alguém ajudou a tirar e tudo mais. Enfim, e aí eu tinha pensado em uma, só que segunda-feira veio uma notícia bem triste. E, na verdade, já começa na quarta. Na quarta eu falei um pouco desse processo de descoberta por causa do tempo, do horário. Eu resumi um pouco da história e falei, né, escolhi falar sobre as representatividades que a gente tem atualmente. E como isso é importante para as meninas que estão crescendo atualmente e tudo mais, mas enfim. Resgatando um pouco da lembrança e de todo o processo, agora, nesse momento, eu gostaria de deixar uma pequena, né, homenagem à atriz Naya Rivera e falar um pouco, né, porque escolher essa lembrança como a lembrança de colocar o seu coração na garrafa, para você realmente não sentir, né, em todo esse processo de descoberta e tudo mais. Eu acho que teve outras, óbvio, mas um dos momentos em que eu coloquei meu coração na garrafa foi nesse momento que a gente passa de descoberta e tudo mais, e aí colocar o seu coração na garrafa para você não sentir. E eu acho que eu vou trazer essa lembrança de colocar o coração na garrafa para não sentir, né, nesse momento, porque, né, e falar que quem ajudou, me ajudou nesse processo de tirar o coração na garrafa foi justamente a personagem dela em Glee, foi a série Glee. Eu acho que foi muito importante, teve uma importância muito grande nesse tempo para muita gente, que foi a primeira série a tratar de vários assuntos nesse sentido, não só no sentido sexual, mas, né, em outros sentidos, né, tantos outros sentidos de minorias e tudo mais. E olhar o Glee com os olhos de hoje, você vê que muita coisa poderia ter sido diferente, mas naquela época foram as coisas mais importantes que ajudaram muita gente. Então, assim, a notícia da morte dela foi um baque muito grande, eu acredito que para inúmeras mulheres que, assim como eu, tiveram como única referência a personagem dela, Santana Lopes. Então, ela que me ajudou nesse processo também, em que, né, a gente se pega sozinho nesse momento. Então, é isso. Fica a minha homenagem a ela e meu carinho à família, aos amigos e aos fãs, né? Deixa eu ler de vocês agora. Ai, subiu muito, cara. A professora Fabrícia falou: durante a pandemia... deixa eu botar o óculos. Pois é, né, professora? Durante a pandemia, muitas pessoas têm colocado o coração na garrafa mesmo. Mas a gente espera que... E tantas outras pessoas que sequer deveriam ter colocado o coração na garrafa, né, colocaram e, né, enfim, fazem da pandemia mais um instrumento de morte. Deixa eu ver a Thaís. Que bom, Thaís, que você conseguiu tirar o coração da garrafa. Se você quiser contar quem te ajudou, você
fica à vontade também. Gabi, sim, colocar o coração da garrafa para impedir que o machuquem, exatamente. Aí, linda homenagem, obrigada. Alice, que bom, Alice, que seus filhos conseguiram te ajudar a tirar o coração da garrafa. Fica o meu abraço também para você. Obrigada, gente. A Bruna, deixa eu ver. Gente, obrigada, assim, de verdade. Verdade, né? Não passar pelo momento do luto tem sérias consequências realmente, Bruna. E aí, né, falando um pouco disso, que a Bruna falou também, né, dessas consequências a longo tempo, a gente pode pensar também, né, que a perda do outro muitas vezes acarreta na perda de nós mesmos, né? Nós nos perdemos ao perder o outro. E aí, quanto mais a gente se afasta, quanto mais a gente, né, sai, quanto mais a gente coloca esse coração na garrafa, quanto mais pesado ele fica na garrafa, mais ajuda a gente precisa, né, dos outros. E que bom que a gente possa se permitir aceitar essa ajuda. E aí a gente acaba sendo resgatados, né, pelos outros. E aí vem a reinvenção. Vem a reinvenção de nós mesmos. E esse livro também me lembrou muito do filme Jack, A Mecânica do Coração. É lindo, assim. Mas assim, a gente só consegue se reinventar, a gente só consegue passar por isso, né, se a gente tiver o coração, não sem o nosso coração. E é preciso ter esse coração. Vamos botar ele aqui na caixinha dos vazios, que a gente tenta complementar. Que é nosso primeiro destaque, não sem o seu coração. E porque sem o seu coração você não vai conseguir passar por isso, você não vai sentir, você precisa de fato sentir. E quando você sente, quando você pega seu coração de volta, como na história, você muitas vezes pode assumir o lugar do seu mentor, o lugar que um dia foi de alguém que para você foi importante, que te passou conhecimento e que hoje está vazio. Mas você só vai poder ocupar esse lugar e transmitir isso para frente, só vai fazer valer a pena isso quando você se permitir sentir, né? E aí, porque o conhecimento, ele vem a partir do sentimento também. Você não vai conseguir transmitir aquilo que você quer, aquela mensagem que você quer, se você não sentir de fato. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguém assim, quem é essa pessoa? Quem foi ou quem é essa pessoa? Quem é o seu mentor? Deixa eu ver o que a Cássia escreveu aqui, deixa eu botar o outro. Como nosso coração tem sido colocado na garrafa nesses dias. Verdade, né, Cássia? É verdade, tem sido tempo duros para nossos corações, mas a gente não pode deixá-lo 100% na garrafa, a gente tem que tentar tirá-lo da garrafa também, né? E aí eu queria perguntar, deixa eu ver, a Janete, que tem uma sensibilidade de verdade, doá-los aos outros, já é, nesse momento, mais do que tudo, né? Porque o cuidado pessoal, nesse momento de pandemia, de um vírus invisível que a gente não consegue ver, o nosso cuidado pessoal, principalmente para aqueles que têm que sair, é o cuidado com o outro também, né? A gente tem que perceber isso, não é só a gente agora, temos que deixar
esse egoísmo do individualismo de lado e perceber que nesse momento a gente precisa se cuidar pra gente e pro outro também. E aí eu queria saber de vocês quem é o mentor de vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha, que não é só a Naya, não foi só a Naya, não é, né? Eu vou falar dela no presente porque o legado que ela deixou, a importância que ela deixou é tão grande que isso não se vai. Mas não só ela, mas também uma grande mentora que eu sempre tive e ainda tenho, graças a Deus, e que eu continuei a ter por muito tempo, é a minha tia, Nê é apelido, tá? É Marilene o nome dela, mas aí como eu demorei um tico pra poder, né? Eu gostava muito de diminuir as palavras, e aí eu escolhia uma sílaba aleatória, o dela ficou como Nê. Então eu acho que quem ocupa essa cadeira, além da minha mãe, claro, é a Nê, que sempre me despertou a curiosidade do mundo. Desde criança, ela sempre me levou ao apreço pelos livros, a questionar tudo, tipo, de histórias em quadrinhos a livros maravilhosos, e não que histórias em quadrinhos não sejam, eu adoro HQ, mas histórias de super-heróis a romances, enfim. Então, sim, essa frase do Pequeno Príncipe é verdade, só se vê bem com o coração. Belo resgate, Luana. E aí eu queria saber quem é o mentor de vocês. Falem um pouquinho pra mim quem é, enfim. E a minha é a Neira, ela continua aqui, graças a Deus vai continuar bastante. Thaís disse que o mentor dela foi quem? Foi a esposa dela. Ai, que bom, né? Que legal. Essa troca é bem legal mesmo. Que bom que ela conseguiu aí ser sua mentora. Ela ainda tá aqui, né? Ou não? Foi? Enfim. A minha... E aí... Mais alguém? Deixa eu ver se mais alguém escreveu aqui. E aí, né, pensando nisso, eu queria perguntar como é que a sua garrafa tá agora. Eu perguntei, né, da garrafa que tava cheia, por que tava cheia, e agora como é que a sua garrafa está? E a cadeira? A cadeira ainda tá ocupada, que bom, e que fique por muito tempo. A Janete falou que são tantas, né, que merecem. Cara, assim, na minha também, eu escolhi a Nê pela proximidade e pelo tempo, né, porque eu cresci tendo ela nesse papel de despertar, não só em mim, como eu acho em várias outras pessoas. Que bom, você botou força e levei até um susto. Mas, sim, vários professores, né, inclusive a professora Fabrícia também, que a Janete citou, minha mãe, assim, são várias pessoas que vão ocupando esse posto, né? São os nossos educadores da vida também, assim, que perpassam até os muros de escolas e universidades e tudo mais. Fabrícia é uma delas, acho que pra muita gente também. E eu botaria também de novos mentores todas as mulheres que são parte desse grupo, desse projeto. Acho que cada uma delas nesse grupo, principalmente agora, tem sido de fundamental importância. Então, muito obrigada a elas também. E aí, né, a gente vê essa necessidade de se olhar, como a Luana resgatou na frase do Pequeno Príncipe, de se olhar o mundo pelos olhos do coração, e que, se eu não me engano, a Janete falou também do olhar da criança, né, sobre o mundo. E esse olhar da criança, ele me lembra uma coisa, um livro que se chama O Mundo de Sofia, né, que ele mostra pra gente essa importância do olhar de criança, de olhar o mundo com esses olhos, porque assim nós não deixamos de sentir a curiosidade. E se continuamos curiosos, nós questionamos, e se questionamos, nós podemos derrubar governos, porque a gente questiona a vida, a gente questiona as condições de vida
em que vivemos, em que não só vivemos enquanto indivíduos, mas enquanto conjunto. Então, é preciso olhar a vida com esses olhos de criança para começarmos a nos questionar. Eu só, antes de dar a deixa para a segunda história, eu queria quebrar um pouco, entre aspas, o protocolo e escrever no quadro antes de finalizar, mas deixar escrito no quadro, eu não sei, aqui mesmo, finalizar, não finalizar, mas deixar escrita uma lembrança da Naya, só pra, uma lembrança de Glee, né, na verdade. Que eu acho que é um dos momentos mais marcantes da série. Principalmente pra galera, pras meninas, né, na época que estavam nesse processo todo. Enfim. Então, a gente vê que a gente precisa abraçar os nossos sentimentos, né, e aceitá-los, seja como for, e ter essa esperança de criança. Porque a partir do momento que a gente abraça esse sentimento, que a gente aceita, nós conseguimos entender que, bom, pode chorar, coração, mas fica inteiro. A história é do Glenn Greentelf e da Charlotte Pardee. E foi em Love Memory, né, pra mãe dele. Bom, deixa eu só me arrumar aqui que tá um pouco frio. Bom, 4 crianças estavam sentadas em volta de uma mesa em uma cozinha pequena. 2 meninos e suas irmãs mais novas. Na ponta da mesa estava uma figura assustadora, com uma capa preta, e o rosto dela estava escondido pelo capuz, só aparecia um nariz pontudo. Lá fora, ao lado da porta, estava a foice. Era a morte. Ela respirava com dificuldade, soltando chiados, e ficava ainda mais assustadora por causa disso. Mas as crianças não estavam com medo. Elas só estavam muito tristes. No andar de cima, a avó delas estava doente, de cama. Era ela que a figura tinha vindo buscar. As crianças sabiam, e por isso mesmo tentavam ganhar tempo, já que também sabiam que a morte era só amiga da noite, e ela teria de voltar para o seu reino antes do sol nascer. Talvez a gente consiga fazer ela perder a hora. Daí ela vai ter que ir embora sem a vovó. Foi o que as crianças pensaram. E era por isso que estavam servindo café para a morte. E toda vez que a morte acabava uma xícara, o menino mais velho se aproximava com o bucho. Mais um golinho, senhora?
Ele perguntava, simpático. A morte aceitava, pois adorava café e ela bebia seu cafezinho, sempre forte e escuro, como a noite. E muito tempo passou desse jeito, até que a morte finalmente ficou satisfeita e não quis mais café. Ela pôs a mão ossuda por cima da xícara, sinalizando que estava pronta para se levantar. Mas bem nessa hora, a menorzinha das meninas, que já tinha ficado ali só olhando, segurou a mão da morte e disse com seu tom de voz mais emocionado e triste: Dona Morte, por que a nossa vovó tem que morrer se ela é a pessoa que a gente mais ama no mundo? Tem gente que diz que a morte não tem coração ou é seco e preto como um pedaço de carvão. Mas não é verdade. Embaixo daquela capa, o coração dela é bem vermelho, como o pôr do sol mais lindo do mundo. E o que faz ele bater? É um amor imenso pela vida. A morte ficou ali sentada, olhando para o nada, porque também estava triste com aquela situação. E aí contou a seguinte história para as crianças. Muito tempo atrás, tanto tempo que eu só consigo lembrar, existiam dois irmãos que moravam na mesma casa. Um se chamava Sofrimento e o outro Desconsolo. E era uma dupla bem sofrida, mesmo. Eles eram a tristeza em pessoa e arrastavam os pés para lá e para cá, todo santo dia. Um mais desanimado que o outro, um mais triste, fechado que o outro. Eles moravam num vale que o sol nunca iluminava. O vale era cercado por montanhas. Mas no alto de uma dessas montanhas moravam duas irmãs. Uma se chamava Alegria e a outra Risada. E vocês podem acreditar que elas eram o exato oposto dos irmãos. E podem acreditar que cada dia da vida das duas irmãs era um dia de sol e de felicidade. Era mesmo, mas ainda assim as duas sentiam falta de alguma coisa. Elas não sabiam direito o que era. Por causa disso, não conseguiam aproveitar toda aquela sorte que tinham. Como vocês devem ter adivinhado, nem preciso dizer que um dia as irmãs encontraram os dois irmãos. O Sofrimento e a Alegria se apaixonaram e a mesma coisa aconteceu com o Desconsolo e a Risada. Eles logo descobriram que um não podia ficar sem o outro. O casamento duplo foi uma bela festa das bem grandes. E logo depois cada casal foi para sua casa.
As casas, claro, ficavam no meio do caminho, para o topo da montanha. Assim ninguém ficava muito distante da família. De vez em quando eles desciam para visitar os pais do sofrimento e do desconsolo, e outras vezes subiam para ver a mãe e o pai da alegria e da risada. Os 4 viveram até ficar bem velhinhos. Quando o desconsolo morreu, a risada morreu no mesmo dia. E a mesmíssima coisa aconteceu com a alegria e o sofrimento. Foram tão felizes juntos que não podiam viver um sem o outro. A morte, com seus olhos fundos, encarou a menina mais nova e fez uma careta, que na verdade era um sorriso. É a mesma coisa com a vida e a morte, ela disse. Que valor a gente daria à vida se não existisse a morte? Quem ficaria feliz com o sol se nunca chovesse? E será mesmo que alguém ia querer tanto a luz do dia se a noite não viesse de vez em quando? As 4 crianças se olharam angustiadas. Talvez elas não tivessem entendido a história do mesmo jeito que a morte, mas sabiam que ela estava certa. A morte levantou, passou a mão na cabeça da menina mais velha, saiu da cozinha com passos pesados e foi até a escada. O menino mais novo olhou pela janela. Ele viu que o sol estava quase nascendo e pensou que ainda podia impedir a morte. Mas o irmão mais velho não deixou. Não, disse ele. A gente não pode interferir nos caminhos da vida. Logo depois, eles ouviram uma janela abrir no andar de cima. E aí, a voz da morte lá no quarto da avó. Voa, alma, ela disse. Quando as crianças subiram até o quarto, a avó estava morta. A janela continuava aberta e as cortinas brancas balançavam com o vento. A morte estava parada ao pé da cama. Ela olhou para as crianças e disse: Pode chorar, coração, mas fique inteiro. Então desceu a escada e desapareceu. O sofrimento das crianças foi grande, mas elas não esqueceram, nem por um segundo, nem por um dia, nem por um instante. Elas não esqueceram as palavras da morte, que sempre foram um consolo. Cada vez que abriam a janela, pensavam na avó e deixavam o vento vir, fazer carinho em seus rostos, porque assim sentiam que ela ainda estava ali. Bom, eu vou tomar um pouquinho de água porque a voz da morte realmente foi sofrida de fazer. Deixa eu ler um pouquinho do que vocês falaram.
eu não tô... consegui voltar, pera. Sim, né, Josi? Essa história é linda. É exatamente isso, é uma dificuldade cultural, né? Em outras culturas se celebra até o Dia dos Mortos. Viva a Vida é uma festa, eu acho que consegue colocar um pouco disso pra gente também, né? Sim, Cássia, se eu ver aqui, não consegui ler tudo, pera, porque sumiu. Todos os Homens São Mortais, da Simone de Beauvoir. Sim, eu não cheguei a ler o livro todo, mas eu sei, basicamente, tenho uma noção do... eu tô perdendo os comentários, eu não vou voltar com um pouco de medo de sair. Mas não sei se o que... tá travando um pouco aqui pra mim, eu não tô conseguindo voltar aos comentários. Mas a história traz um pouco dessa certeza que a gente tem da morte, dessa incerteza também de quando ela vai chegar e de quando ela vai embora. Então temos essa dualidade o tempo todo também. E aí, né, quando a gente vive numa sociedade em que faz uso de uma política de violência muito grande para reprimir, né, as massas e tudo mais, a gente tem que pensar também que várias pessoas, vários grupos sociais, né, eles estão bem antes dessa pandemia começar, eles servem cafezinho para a morte diariamente na esperança de ganhar mais um tempo, né? Tem gente que bem antes dessa pandemia saía de casa, não sabia se ia voltar. E a pandemia vem e potencializa essa violência, potencializa esse sentimento de incerteza e de dúvida. E aí ela também deixa o café, né, um pouco fraco. E aí essa incerteza, ao passo que o café fica fraco, a incerteza fica maior. E aí somos quem tem o privilégio de poder ficar em casa, quem está tendo a oportunidade de ficar em casa, fazer essa quarentena dessa forma, estando em casa e tudo mais, tá tendo que servir cafezinho pra morte, mas é um café diferente até do que quem tem que encarar a rua, do quem sequer saiu da rua, né? E de tantas outras pessoas que vivem servindo esse cafezinho diário pra morte, com medo de reais de tipo, não voltarem, isso bem antes da pandemia. E aí, né, refletir um pouco. E essas pessoas que vivem servindo o café para a morte, isso, essa incerteza e esse desejo da morte não colocar a mão açuda sobre a xícara, como é que deve ser viver, né, sobre essa suspeita, esse temor todo. E aí, deixa eu ler aqui o que a Cássia escreveu. Esses dias de morte têm passado demais por aqui. Verdade, né? Acho que todo dia a gente tem que encarar um pouquinho a morte, principalmente se continuarmos com esse hábito de ver o jornal, de ler as notícias. Quando a gente começou aqui, nós, né, estávamos debatendo e muitas pessoas falaram, inclusive eu, que estava se afastando um pouco de ver as notícias, de ler sobre, justamente, né, porque estava fazendo mal e tudo mais. E aí a gente pensa, nossa, tantas pessoas que passam por isso diariamente, passavam por isso diariamente, né, e a gente está tendo que encarar essa morte, servir agora, né, de uma forma mais acentuada. E aí a gente, ali, as crianças, elas puderam se despedir da avó. E aí nesse contexto de pandemia, muitas famílias não estão podendo se despedir de seus entes queridos, né? E aí como é que seria, né? Como é que fica também esse coração com a morte, com essa frequência maior nas periferias, verdade, Cássia, nas periferias. Não só as pessoas que estão nas periferias, mas as pessoas em situações de rua também, em qualquer tipo de vulnerabilidade, os LGBTs também. Então, assim, toda essa pessoa que, né,
esse costume, né, que não devia ser um costume, como não só essa banalização da violência, essa banalização da morte, tanto que agora nós enfrentando tanto ainda no pico e aí pensando em reabertura, mais de não, eu confesso que eu não peguei o número atualizado porque eu realmente tô dando esse tempo, mas eu acho que já passa de 80, né? 1.000 mortos, não sei se já passa, mas eu acho que passa. Então, assim, nessa banalização, querer abrir as coisas e agora uma campanha massiva nos jornais para falar que tá tudo bem, que estamos diminuindo e na verdade a realidade é outra, enfim. E aí essa verdade, né, que a gente tenta, né, contar a nós mesmos é que, né, a verdade que a gente pode até tentar, mas a gente não consegue enganar a morte. Eu acho que a única certeza que a gente tem é essa, que a gente pode tentar retardar a ida, mas a gente não consegue enganá-la. E isso me lembrou muito duas passagens. Eu não vou contar as passagens aqui por causa do tempo também, mas me lembrou muito o Conto dos Três Irmãos de Harry Potter, né? Que assim, nem com a capa da invisibilidade a gente consegue fugir da morte, mas a gente vivendo bem a gente consegue entender, compreendê-la e se entregar a ela de bom coração, de bom grado. E outro conto que me lembrou também, né, nessa questão de enganar a morte, foi um conto que eu li no livro O Enigma do Oito, que foi indicado pela minha mentora, que eu falei mais cedo, a Anê. É um livro maravilhoso, eu super recomendo ele, quem puder, e quem gosta de xadrez também. É um livro muito maravilhoso também. E aí, nesse livro tem, em um dos capítulos, eu não vou recordar qual, se é o da torre ou se é o do cavalo, ou se é do bispo. Não vou qual dos três que é, mas eu acho que é um dos três. Que tem um conto, que é uma fábula do encontro em Samarra, que fala de um... Vou resumir muito, assim, rápido, por causa do tempo, mas fala de um empregado que chega pro patrão e fala que foi ao mercado, eu não lembro de que região que eles eram lá, mas ele fala que foi ao mercado, esbarrou com a morte olhou de forma assustada para ele. E ele corre pro patrão dele e pede um cavalo, o melhor cavalo do patrão. E aí o patrão dá provisão e ele foge pra Samarra. Ele fala que pro patrão que é pra Samarra. Passado o dia, no final do dia, o patrão desse empregado chega no mercado e encontra com a morte. Ele pergunta: vem cá, por que a senhora esbarrou no meu empregador no meu empregado e olhou pra ele assustada? Ela falou: não, eu tava só espantada de vê-lo aqui porque eu tenho encontro marcado com ele hoje à noite em Samarra. Então, assim, essa história me lembrou muito também essa pequena fábula. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Muitas pessoas falando aqui que pararam, né, de assistir jornal. Eu acho que... Sim, foi o que eu falei um pouquinho, né, dessa questão da cultura, da morte, de como se lida com a morte, né, em diferentes culturas. Deixa eu ver aqui. Ai, caiu, Josi. Gente, caiu pra vocês aí? Não caiu. Não, a Luana falou que não. É porque pra mim tá travando um pouquinho no computador também. Eu não sei se pra vocês travam também, mas não acredito que não sei. Muitas pessoas aqui falando que pararam de assistir o repórter. Eu também. E
Ah, é, deixa eu ver aqui. E aí nós conseguimos compreender isso, compreender um pouco da morte. Também, né, nessa história nós conseguimos compreender sobre os opostos, né? A gente refletir sobre essa questão dos opostos e nesse breve conto que é narrado pela morte. E aí me lembrou muito de duas coisas. A primeira foi a música do. Eu não sei falar o nome da banda, eu acho que é esse Passenger, que é Let Her Go. E aí muitas pessoas falam que essa música é uma música de amor e tudo mais, mas ela pode ser facilmente ser uma música sobre a vida, né? Dessa questão de você só sente saudade de casa quando tá na estrada, ou eu não lembro exatamente a letra da música, mas é uma música muito bonita que também fala sobre isso, de você sentir saudade, você só sabe que tá em cima quando você passa pelo baixo. Então, dessas coisas. E a questão do divertidamente, né? Que a alegria e a tristeza ficam naquela confusão toda e quando elas se juntam, né, tem. Enfim, o filme é muito lindo, divertidamente. E aí é esse reconhecimento, né? Reconhecer que a gente não precisa ser uma coisa ou outra, que a gente pode ser várias ao mesmo tempo, que a gente deve ser várias ao mesmo tempo. Porque a gente só consegue perceber essa completude que somos quando a gente consegue aceitar esses dois lados, né? De ver que não precisamos ter vergonha ou medo do sofrimento ou do desconsolo, né? E que temos dias ruins e bons e tudo bem, né? Surtar, principalmente nesse momento de quarentena e tudo mais. E que, né, tá tudo bem, ninguém tá bem o tempo todo. E aí eu queria perguntar para vocês agora, nesse momento, qual seriam os opostos de vocês agora? Eu não sei, eu acho que eu tô ainda vivendo esse desconsolo e essa tristeza de tudo que aconteceu, né, com a Naya, principalmente que ela, enfim, desse sentimento de perda e tudo mais, mas eu tô muito feliz também. Né? Eu acho que, sendo bem clichê, aproveitando o clichê do filme, seria basicamente isso, né? Essa questão da tristeza e da alegria. Né? Alegria porque eu, né, tenho conseguido superar cada vez mais esse medo que eu tinha. Ainda tenho um pouco de câmeras e de estar aqui falando para um monte de pessoas que algumas eu não conheço, outras eu já conheço, mas mesmo assim eu não sou uma pessoa que gosta tanto de imagem, e aí quebrar esse paradigma, essa questão tem sido muito bom. E ver que cada vez mais pessoas vêm assistir e interagem, que está sendo bom, está trazendo um pouco de conforto para todo mundo. E não só esses momentos de quarta, mas todo o grupo também foi uma grande alegria realmente. Então, assim, é a tristeza dessa incerteza da vida e de tudo que aconteceu, de todas as perdas, mas é ao mesmo tempo a alegria de estar junto, de estar compartilhando e de ter uma oportunidade tão boa, que é falar sobre esses assuntos e estar cercada de pessoas tão boas. E aí eu pergunto pra vocês, Bruna, tá, eu parei porque eu tenho esse problema assim, mas enfim, eu pergunto pra vocês, quem são os seus opostos agora? E a Bruna falou do filme Coco, a gente comentou do filme Coco na semana passada, mas sim, o filme Coco também fala sobre isso, da questão do oposto e tudo mais. E das outras culturas tem. Tava tentando lembrar um filme também. Eu só lembro de fragmentos do filme, então eu vou pesquisar mais pra trazer o nome, se eu conseguir lembrar, mas basicamente é isso. E aí, mas essa reflexão toda, né? Deixa eu ver se alguém responde a questão dos opostos. Deixa eu ver que tem uns comentários aqui pra cima. Tá tudo normal, né? Tá. Que o meu computador ele é um pouco vintage, então tô juntando dinheiro pra potencializar ele. O Ben que entende. Eu não sei se o Ben ainda tá aqui, mas enfim. Ele que entende. Sim, a professora Fabrícia botou que a tristeza e a alegria caminham lado a lado, isso é verdade. Sempre.
A Luana respondeu alguma coisa da Rafa que eu não tô conseguindo ver o que é. Mas eu não tô conseguindo voltar tudo, mas eu sempre leio os comentários depois, então eu vou respondendo com calma. Depois, obrigada, Janete, obrigada. É realmente uma questão muito grande pra mim. Eu não era de falar tanto. Eu fui aprendendo a falar com o tempo, principalmente a falar para tantas pessoas. E aí eu me saio um pouco bem pessoalmente, até consigo disfarçar melhor. Mas nessa questão de tecnologia eu não gosto muito. Meus amigos até ficaram me zoando, porque no início eu tava bem perdida nesse mundo tecnológico. Eles sempre me zoaram também, né? Nessa questão tecnológica. Sempre tive grandes ajudas deles. Muito obrigada até. E aí é bem complicado falar, é diferente, né? Pessoalmente você consegue disfarçar mais, consegue. E aqui eu tô olhando pra tela de um celular, é tipo, bem estranho, enfim. Mas que eu fico feliz que eu tô conseguindo aí, né, dar esses equilíbrios. E graças também a todo o grupo que tem por trás. E aí, qual é o oposto de vocês, gente? Me falem um pouquinho. E eu queria falar também que toda essa reflexão, ela se deu por causa de uma história que é narrada pela morte. E aí a gente só consegue refletir isso de uma forma melhor, como a gente está fazendo agora, quando a morte nos narra a vida. E isso me lembrou muito também a menina que roubava livros. Né? Eu acho que o livro é narrado pela morte também. Então, assim, é curioso, né? Que falar sobre a morte é você encarar a morte, de certa forma, é você encarar a vida, é refletir sobre a vida. E não à toa, quando a gente começou a encarar a morte dessa forma mais brutal, né? Durante a pandemia, muitos grupos, muitos um boom aí de protestos começaram a surgir, que já deveriam ter surgido, porque essas mortes que levantaram esses protestos, elas já acontecem de antes, enfim. Então, é bem bizarro. Você vê de forma mais clara que quando a gente permite se refletir sobre a morte e permite que a morte narre a vida pra gente, a gente consegue enxergar com mais clareza, refletir melhor sobre isso e perceber também, né, que pode chorar coração, contanto que fique inteiro. E aí a gente consegue manter esse coração inteiro se a gente começa a entender, a compreender um pouco mais sobre a morte. Deixa eu ver aqui, algumas pessoas enviaram os opostos. Sobre a questão de falar, ai meu Deus, perdi. Sobre a questão de falar, meu Deus. Tá. Te entendo perfeitamente, pois é, né, Rosana? É sempre um tabu um pouco muito grande. A morte que narra a vida, assim. Obrigada, Rosana. Da questão de você estar ótima, que eu li outro comentário e acabou perdendo. Deixa eu ver se eu consigo chegar para baixo, por favor. A Luana falou que a proximidade e distância, né? Sim, verdade. É uma distância que foi imposta, né? Pois é, Bruna, é difícil encarar tudo isso, né? Mas a gente vai indo. Verdade, Cássia, viver sem pensar na morte é um erro. E aí, eu queria perguntar, né, como é que a gente consegue manter o coração inteiro se guardá-lo é perigoso? E de casa para a próxima semana ou para as semanas que se seguirão, né, até o fim
desse projeto. Quem sabe a gente não pode fazer um mês só com histórias nossas, hein? Então, vamos escrever um pouco sobre a gente, né? A gente estava falando na semana passada essa questão de que a gente perde muito escrevendo para produzir, e a gente acaba deixando passar, escrever sobre a gente fica até confuso sobre como se escreve da gente. Então, pode ser poesia, pode ser uma crônica, pode ser uma fábula, mas vamos tentar escrever sobre a gente e tentar compartilhar isso com a gente também. E aí eu vou botar aqui nos comentários o nosso e-mail. Se vocês quiserem ir mandando as histórias. E aí vocês podem mandar pelo e-mail, conforme vocês forem escrevendo, mas já fazer esse exercício, mas de forma leve também. Sentiu vontade de escrever, escreva. Eu mesma não tenho costume de escrever muito sobre mim, mas eu tenho costume de escrever. Então, assim, né, nesse tempo eu tenho escrito algumas coisas até pro TCC, até pra... Né, tô devendo até a professora Fabrícia, desculpa. Mas eu vou escrevendo ideias soltas e aí agora eu tenho que juntar, eu vou conseguir juntar nessa semana pra enviar pra ela. Mas eu também tenho escrito fanfics e outras coisas assim pra tornar um pouco mais leve. E aí, caminhando pro nosso final, porque eu já passei bastante da hora até, eu queria convidá-los a um varalzinho. Esqueci de falar do varal na descrição, eu acho. Na semana passada a gente encheu o varal com nomes de pássaros, dos nossos pássaros, que estão aqui ou que se foram. E hoje eu queria perguntar a vocês, convidá-los para escrever e colocar mais alguma coisa no nosso varal, né? Encher o nosso varal, e eu queria perguntar qual é a frase, qual é a palavra que vem até você quando o vento toca, né, o seu rosto, né, como na história. Eu vou botar a minha eu não sei se tem algum estudante de letras latim por aqui hoje, mas então desculpa se eu falar errado, mas a minha vai vir nesse nível porque eu tô muito próxima com essa frase, é uma frase que tem me acompanhado nessa quarentena, que é uma frase que eu conheci no conto da Aya, que é Nolite de Bastardes Carborundorum. Nolite. Eu fiz uma colinha aqui, né? Escrevi aqui. Então, a minha é essa. Saudade. Eu escrevi saúde. Vou, vou deixar o saúde, vou botar saudade aqui embaixo. Saudade, mas quem? Olha, duas pessoas falaram saudades, a Rafa. Mais alguma palavra, alguma frase para colocar no nosso coraçãozinho e colocar o coração no mural? Eu vou deixar o Libanize também, como homenagem à Naya. Mais alguém tem alguma frase, alguma palavra para acrescentar no nosso coraçãozinho? Vou esperar, porque tem um delay, né? Calmaria. Adorei, Cássia. Vou botar aqui. Calmaria. A Bruna colocou aqui também. Eu vou colocar esse pedacinho dessa poesia então, tá, Bruna?
Deixa eu ver. Meu rosto. Onde está meu rosto? Mais o que? Já escrevi o da Bruna. Paz. Paz, empatia. Confio. Calma já. Foi calma ali, vou botar calma. Calma, confiança. Deixa eu descer aqui. Força, paciência, fé. Força, paciência, fé, sensibilidade. Então, fechamos aqui. Se alguém mais tiver alguma palavrinha, pode mandar. Pensar é a ação do pensamento que pousa em nossos sonhos em busca de paz. Pensar, ação do pensamento que pousa em nossos sonhos em busca de paz. Olhar carinhoso, disponibilidade, bom. Então eu acho que é isso, né? São essas palavrinhas de hoje. Eu já vou encerrando, até por causa do horário, eu vou botar o nosso coraçãozinho pendurado junto com os nossos passarinhos. E aí é isso, né? Vamos para nossa foto. Deixa eu botar aqui a nossa foto. Vai. Conseguiram tirar a foto? Bom, e é isso. Eu espero que todos fiquem bem. Eu adorei compartilhar esses momentos com vocês. Esse momento, né? De hoje com vocês, essas reflexões. Espero que consigamos aí escrever sobre a gente, levar essas reflexões para frente. E lembrando que esse grupo é um grupo de extensão e é um grupo que aceita todos, né? Por isso mesmo, até então, chamem seus amigos, chamem seus familiares, chamem quem vocês quiserem, divulguem nas redes sociais. Quanto mais melhor, todos são sempre muito bem-vindos e eu quero muito agradecer a tanto carinho, tanta presença hoje, tantos comentários. E é isso, um bom final de semana para vocês, um bom resto de semana, um bom final de semana. E que semana que vem a gente possa se encontrar.
Um beijo especial para cada um de vocês. Até a próxima.